Desde os tempos antigos, as pessoas emigraram para outros lugares e hoje em dia elas ainda continuam fazendo isso. Eu também não sou uma exceção. Eu já tentei mudar para outros lugares, para outras cidades do Cazaquistão e também para outros países. E cada um tem seu próprio motivo. Alguém não aceita as questões que têm a ver com política no país dele, outro não vê as oportunidades, não pôde achar um bom emprego e, na verdade, tem um monte de motivos e por causa disso, muitas pessoas vão para outros lugares. E depois de terminar a universidade, eu reparei que muitos meus amigos começaram a ir para outras cidades, por exemplo, cidades vizinhas do Cazaquistão e também para outros países como Rússia, Europa, Turquia, Estados Unidos, etc. E eu fiquei aqui na minha cidade. Eu entrei numa universidade muito boa. Durante o estudo, eu achei um bom emprego e eu gostava muito desse emprego. E depois de terminar essa universidade, depois de me formar, eu saí desse emprego. Na verdade, eu perdi esse emprego. Mas eu pensei, tá tudo bem, eu vou achar outro emprego e vai ficar tudo bom. Mas eu não conseguia achar outro emprego, mas pelo menos eu tinha carro. E eu trabalhava como entregador, mas eu não ganhava muito bem. E, na verdade, o trabalho era muito difícil. Eu trabalhava por 12 horas, mas não ganhava quase nada. Depois eu tentei mudar o emprego. Desculpa. É que eu trabalhava também no verão, né? E eu tinha o carro muito antigo, muito velho, que não tinha ar-condicionado, nem sistema climático, nada disso. E por isso era muito complicado. Eu levava comigo muitas garrafas de água gelada, né, que ficava quente em 20 minutos, porque estava muito quente aqui na minha cidade, sempre no verão é um inferno. E para mim não sobrava nada, porque eu tinha que almoçar também, né? E também eu gastava com gasolina. Depois de tanto tempo perdido procurando um bom emprego, um amigo meu me chamou para trabalhar num resort como faz tudo, numa cidade vizinha, nas montanhas, né? Esse resort era nas montanhas e ele me chamou no inverno. Tava muito frio, mas eu não sabia o que fazer, por isso eu aceitei. Eu fui junto com ele, porque ele também trabalhava lá como um faz tudo e eu era auxiliante dele. Eu ajudava para ele. Mas o salário não era muito bom e eu fui no inverno, nas montanhas estava muito frio e eu só podia ir para minha casa uma ou duas vezes por mês. E, mas eu não sabia o que fazer, por isso eu decidi ficar um pouquinho lá, trabalhar, né? Mas depois eu fui, eu saí desse trabalho, eu fui para minha cidade, eu decidi procurar outro emprego, porque eu cansei de ficar lá, não é para mim, na verdade. E depois que eu voltei na minha cabeça, veio um pensamento, algo precisa ser mudado. E eu decidi ir para outra cidade. Primeiramente, eu decidi ir para a cidade vizinha, que é a cidade mais desenvolvida do Cazaquistão. Essa cidade se chama Almaty, né? Mas quando eu fui lá, eu não tinha nenhum plano, na verdade. Eu pensei, eu vou chegar nessa cidade, eu vou ficar uns dias na casa dos meus parentes e eu vou achar um trabalho rapidinho, né? E depois eu vou alugar um apartamento, mas na verdade era totalmente diferente. Eu encarei as dificuldades. O aluguel é muito caro, né? E foi um pouco complicado no começo achar um bom emprego. Mas eu tenho um conhecido, né, que é chefe
num restaurante brasileiro. Ele é brasileiro também, esse chefe, né? Mas ele fica na cidade de Astana, que é capital do Cazaquistão, que fica no norte do país. Lá é muito frio, eu nunca quis ir para lá, mas eu falei com ele e ele disse se pode vir, se pode trabalhar como garçom. Então eu levei minhas coisas, eu fui de trem para a cidade de Astana. E depois eu consegui achar um bom hostel, né, nessa cidade. Eu comecei a trabalhar como garçom. O trabalho era meio difícil, mas sabe, tipo, você tem que trabalhar 13 ou 14 horas ficando em pé, assim. É difícil, tipo, eu tinha 2 dias livres, 5 dias eu trabalhava. Aí depois eu até achei um bom apartamento, né? Eu conheci várias pessoas lá. Um colega meu me ofereceu um apartamento. Ele era muito pequeno, mas com um bom preço. Mas é muito melhor morar num apartamento do que num hostel, né? Eu concordei, eu aceitei isso e agradeci muito ele. Eu trabalhava lá e um dia eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri uma vaga aberta para um clube de futebol que se chama Kairat. Esse clube fica na cidade de Almaty, né, onde eu estava, que é a cidade mais desenvolvida do Cazaquistão. E era vaga de tradutor de português. Aí eu deixei mensagem, né? Eu escrevi para eles, mandei mensagem e em alguns dias eles me ligaram e eles me convidaram. Aí depois eu levei todas as minhas coisas e voltei para a cidade de Almaty. Fui novamente para lá. E quando eu cheguei na cidade de Almaty, eles me mandaram endereço e eu fui imediatamente para lá, para o clube, né? Eles têm uma base muito grande, né? Como um hotel e com todas as condições. Tem, na verdade, de tudo. Claro que eu gostei muito dessa base, desse hotel, né? Digamos assim. E depois eles me ofereceram um salário. Não era grande, na verdade, mas eles disseram, tipo, você vai morar aqui, dentro da base, dentro do clube. E eu aceitei. Eu aceitei e eles me disseram também que tem um prêmio, né? Quando você ganha, eles pagam em alguns dias, eles enviam dinheiro para você. E sabe, para mim tudo era novo. Na verdade, eu assistia aos jogos de futebol às vezes. Não sou fã, mas eu assistia às vezes. E eu sabia mais ou menos as coisas, né? Mas eu não conhecia muitas expressões, eu não conhecia muitas gírias e por isso eu tinha que me adaptar. Eu até assistia uns jogos tipo da Copa Mundial, mas do campeonato cazaque, não, eu não sabia nada. Eu precisei de algum tempo para me adaptar, para conhecer muitas coisas, né? Como tudo isso funciona e também as expressões, mas tipo, a vida dentro do clube era legal, mas eu não conseguia me permitir alugar um apartamento na cidade de Almaty. E depois eu comecei a me sentir sozinho, porque a vida dentro do clube é como a vida numa caixa. Sim, claro, tem todas as condições, eles preparam uma comida muito boa, muito gostosa. Todos os dias tinha um monte de comidas, né? Uma grande variedade de comidas e também tinha várias coisas para fazer, mas eu percebi que eu comecei a sentir saudades da minha cidade. E não apenas da minha cidade, mas também dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, de tudo, na verdade. Trabalhando mais e mais meses lá, eu percebi que essa vida não é para mim. E a gente viajava
para a Turquia e para outras cidades do Cazaquistão, né? Na verdade, eu já visitei antes também as cidades do Cazaquistão, muitas cidades, mas com esse clube eu viajei no Cazaquistão inteiro, né? Quase. Mas eu já cansei de tudo isso. Aí depois o Karate entra nos jogos europeus e eu percebi que não, eu não consigo mais, eu não quero mais. Eu já tinha desejo de vomitar por causa dessas viagens. Eu não queria mais. Eu sentia muitas saudades. Todos os dias eu abria meu notebook, né, e abria o Google Maps para passear, né, na minha cidade, para ver as fotos. Eu falava muito com meus amigos, com meus pais e eu sentia muita saudade. E as pessoas falaram para mim: fica aí mais um pouquinho, né? Você vai voar para a Europa, você vai conhecer mais países. Mas na verdade eu não queria mais viajar para nenhum lugar porque eu tinha depressão muito grande. E depois que eu voltei para minha cidade, eu fiquei muito aliviado. Mas depois eu tentei achar um bom emprego novamente, né? Mas não consegui. Eu não consegui e decidi ir para outro lugar para achar um bom emprego. E eu decidi ir para a Rússia. Para economizar meu dinheiro, porque os voos eram muito caros, eu fui de carro, de táxi, né? Tipo, de trem primeiramente, depois de táxi, depois novamente de outro carro, táxi. E eu passei mais do que 3.000 quilômetros de carro. Eu quase morri. Era muito complicado. Mas eu cheguei rapidamente em Moscou. Eu acho que eu já estava lá em 2 dias. E eu também não tinha nenhum plano. Eu pensei, tipo, eu vou chegar, porque eu já tenho alguma quantia de dinheiro, eu vou chegar e depois eu vou resolver tudo, vou achar um emprego, mas na verdade não. Eu fiquei um tempinho lá, mas Moscou é uma cidade muito cara também, né? Mas é uma cidade muito bonita, mas vocês sabem o que está acontecendo agora na Rússia e as leis agora são muito rigorosas, muito duras, né, para os imigrantes, principalmente por isso, e também essa questão com a internet, né, com as redes sociais também, você não consegue utilizar Telegram e também Instagram, né, só com VPN. E o YouTube também. Eu fiquei alguns dias lá e depois eu fui para a cidade de Samara, que fica perto de Cazaquistão. Depois eu fui pro Cazaquistão, porque eu já sentia saudades, na verdade. Eu fui para a cidade de Uralsk, que fica no oeste do Cazaquistão. Eu fiquei lá um tempo. Eu aluguei um apartamento lá, mas não gostei. A cidade é muito pequena, não tem nada para fazer, não tem oportunidade, não tem possibilidade, nada, absolutamente nada. Por isso, eu voltei para minha cidade. E depois que eu voltei, eu procurava um emprego. Eu trabalhava como um auxiliante na oficina mecânica, né? Eu ganhava muito pouco, mas eu precisava trabalhar, eu tinha que trabalhar, na verdade. Eu também fazia várias coisas, mas depois eu achei um emprego muito, tipo, sabe, limpo, não é como na oficina mecânica. E também, tipo, eu trabalhava no outono, né? O outono acabava, o inverno chegava, era muito frio dentro da garagem, principalmente. Na rua era normal, mas dentro da garagem era muito frio. E eu comecei a fazer os vídeos, né? Que eu tenho bastante tempo e eu comecei a gravar esses vídeos para vocês, né? Para mostrar minha cidade, mostrar minha vida, mostrar as coisas interessantes, contar sobre mim e falar sobre vários assuntos interessantes, né? E também outras coisas. Eu tenho
vários projetos, eu tenho muitas ideias para os vídeos, né? E por isso eu fico muito feliz que eu voltei. Agora, finalmente, eu estou calmo. Eu realmente estou calmo e eu ganhei muita experiência, mas o mais importante é que eu sou, não apenas estou, eu sou feliz agora. Eu comprei um carro, sim, um carro antigo, mas mesmo assim eu comprei. Uh, eu voltei à minha rotina, tipo, à minha melhor vida, né? Como eu tinha antes. Mas a questão é a seguinte: eu percebi que emigrar talvez não é para mim. Eu não sei ainda. Talvez se eu fosse para o Brasil, talvez eu gostaria, talvez eu moraria lá, não sei ainda. Eu acho que a vida aqui é bem confortável, uh, e depois de tudo isso, algumas pessoas falaram para mim que eu fiz errado. Ah, não, você saiu do karate, você chegou de Moscou, pra quê? Você tinha que trabalhar lá. Outros me falaram, tipo, oh, sim, você tem que ficar aqui, pra que viajar? Não faz sentido, porque você ganha uma quantia de dinheiro, gasta com aluguel, gasta com outras coisas e, tipo, sobra a mesma coisa que você ganharia na sua cidade. Eu concordo com isso. Eu entendo que na minha cidade não tem muitas possibilidades, mas eu gosto de vida aqui. A vida aqui é confortável. O que eu não gostava na cidade de Almaty é o trânsito, o ar poluído, muitas pessoas, os preços também, os preços muito altos. O que eu não gostava na cidade de Astana, que é a capital, é muito frio. É realmente frio. É a segunda capital mais fria do mundo. E eu conheço muita gente que também voltou para cidade, para nossa cidade, que não gostaram, tipo, ficar em outras. Mas também eu conheço muitas pessoas que foram, se mudaram para outros países, para outras cidades e não se arrependem. E se vocês já viajaram para outros lugares, para outros países, vocês podem contar nos comentários. Será que vocês se arrependeram ou será que não? Eu quero saber sobre isso. Eu quero saber sobre as experiências de vocês. Então, pessoal, obrigado para todos. Obrigado por assistiram meu vídeo. É muito importante para mim. Deixe seu like, escreva seu comentário, se inscreva no meu canal e tchau, tchau.